Nossa temática é falar a respeito dos recursos, uma aula prática, tá? Hoje o foco da nossa aula é o recurso em sentido estrito, né? Para isso a gente está revisando alguns conceitos a respeito de recursos, né? O primeiro conceito que a gente quer revisar é o conceito de recurso, essa ideia do conceito jurídico de recurso, e aí nós trabalhamos com a ideia, um conceito que a gente criou, então, um tanto quanto insuficiente, talvez, diante da doutrina, né? Mas que é um conceito bastante simples, que é recurso é direito público subjetivo da parte legitimada revisar, rever, revisitar, modificar uma decisão a qual ela é sucumbente de forma voluntária e endoprocessual. Segundo tópico aí de debate, pessoal, é a situação de requisitos. Quais são os requisitos aí recursais? E aí a gente tem requisitos objetivos e subjetivos. Para que a gente decore esses requisitos, pessoal, a gente acabou produzindo o mnemônico carta-li, que são as letras iniciais desses requisitos. O carta são os requisitos objetivos e o li são os requisitos subjetivos, tá? Dentro dessa ideia dos objetivos, o C do carta, o Czinho ali é de cabimento. O que é cabimento? É ter previsão legal, ser previsto na lei. Então lembrem, pessoal, que o nosso direito é um direito posto, é um direito escrito, e se está previsto na lei tem cabimento, ok? Então o recurso de hoje, pessoal, que é o recurso em sentido estrito, ele tem cabimento, por quê? Porque ele está previsto na lei, no Código de Processo Penal, lá no artigo 581 e seguintes, certo? O A, pessoal, do carta aqui, então o primeiro C é cabimento, o segundo Azinho aqui é adequação. Não basta ter cabimento, tem que ser o meio adequado. A adequação é isso, tá? Aqui em adequação, pessoal, o meio mais adequado, né? É aquela ideia que para cada decisão tu tens apenas e tão somente um recurso para utilizar, tá? Dois itens importantes que a gente aprende nessa ideia aqui, pessoal, nesse momento de adequação e que é importante a gente relembrar. A primeira ideia aqui é o princípio da unirrecorribilidade. Então, a primeira ideia aqui que eu quero que vocês relembrem, pessoal, é o princípio da unirrecorribilidade. O que significa isso, pessoal? Para cada decisão eu tenho apenas e tão somente um único recurso. Isso mesmo, para cada decisão há apenas um recurso específico, só é adequado um tipo de recurso, tá? E o segundo princípio que vocês aprendem aqui, pessoal, é o princípio da fungibilidade recursal. Lembram disso, pessoal? Fungibilidade recursal. Aqui a gente já lembra das coisas fungíveis lá do direito civil, né? Aquelas que podem ser substituídas por outras de igual quantidade, qualidade, mesmo preço, sem perder aí, pessoal, né, a substância do negócio jurídico, né? Aqui a ideia de fungibilidade é isso, pessoal. Tu ofereceu o recurso errado, o juiz, ao verificar que tu ofereceu o recurso errado, ele faz o princípio da fungibilidade, ele transforma o recurso errado no certo e recebe o recurso como se fosse o correto, tá? Dentro dessa ideia de fungibilidade, o STF já se manifestou e ele entende que tem que ter três elementos presentes para que o juiz possa operar o princípio da fungibilidade. Alguém sabe quais são esses três elementos, pessoal? O primeiro elemento é que não pode ter má-fé processual. A parte não pode aí se utilizar da má-fé e ter de propósito interposto o recurso errado. Tá? Então não pode haver má-fé processual. A segunda, pessoal, não pode haver erro crasso, erro grosseiro, tá? Se a gente está aqui na melhor técnica, né? Se todos somos operadores do direito, não pode ser um erro grosseiro. E a terceira, pessoal, o terceiro requisito para operar o princípio da fungibilidade é que o recurso tem que ser tempestivo aos olhos ou no prazo do recurso correto, tá? Então esses três elementos são exigências para que o juízo possa operar o princípio da fungibilidade. Não pode ter erro crasso, erro grosseiro, não pode ter má-fé processual e o terceiro elemento aqui, o recurso tem que estar dentro do prazo do recurso correto, ok?
Próximo item aqui, pessoal, próximo elemento aqui de requisito objetivo, o R, significa regularidade formal. Regularidade formal. O que é isso, pessoal? Regularidade de formas. É o que a gente aprende nas aulas práticas, né? O recurso ele tem uma estrutura, ele tem um modo de preparo, ele tem um modo de confecção. E essa regularidade tem que estar aí apresentada, ok? Se o recurso é composto de duas partes, recurso, interposição e razões, ele tem que ser assim apresentado. Então essa ideia de regularidade formal é o que a gente aprende geralmente ou com mais ênfase nas aulas práticas, tá? O T eu acho que todo mundo lembra, né? Recurso tem que ser o quê? Tempestivo, não é isso? Tempestividade, então. Estar dentro do prazo previsto na lei, né, pessoal? Então, dentro do carta, o T é de tempestividade, tá? E o último A, pessoal, na verdade é uma frase aqui para que a gente possa trabalhar os requisitos objetivos. Ausência de fatos impeditivos. Deixa eu abrir isso aqui, ó, ausência de fatos. Esses fatos não podem ser impeditivos e também não podem ser extintivos. Ok? Pessoal, fatos impeditivos que impedem o recebimento do recurso. Um bom exemplo de fato impeditivo, galera, que vocês podem guardar aí é a renúncia. Tu renuncia a algo que tu não começou a exercer ainda. Então, a renúncia do teu direito de recorrer, tá? Desde que esse direito de recorrer seja disponível, tu poderia renunciar, ok? E fato extintivo, pessoal. Um fato extintivo aqui que a gente pode chamar a atenção de vocês é a desistência. Eu desisto de algo que eu estou exercendo, ó o gerúndio. Eu estou exercendo o recurso e aí desisto, a desistência. Tá, galera? Não pode então ter fatos que impedem o recebimento desse recurso, exemplo, a renúncia, e não podem ter fatos aí que impedem a manutenção, a continuidade do recurso, esses fatos extintivos, exemplo, a desistência, tá? Galera, chama atenção que tu vai ter essas possibilidades de renúncia e desistência em ação penal privada. Em ação penal pública, não acho adequado tu pensar em renúncia e desistência, porque a ação penal pública é obrigatória. Lembram que versa o princípio da obrigatoriedade, pessoal, da ação penal pública ao Ministério Público? Logo, se a gente está falando que o recurso é endoprocessual, a própria ação penal ela é indisponível. Então, também, pessoal, o recurso que é parte dela, que é dentro dela, também o será. Entenderam essa ideia? O mais o todo, que a ação penal é indisponível, obrigatoriedade, indisponibilidade da ação penal para o Ministério Público, logo também será a parte recursal, certo? Conseguiram compreender? Não confundam, pessoal, essas expressões aqui, ó, com o Ministério Público não recorrer. Porque lembram que a gente colocou no nosso conceito que recurso é ato voluntário da parte, ou seja, a parte recorre se ela quiser, ela não é obrigada a recorrer. Então, se o MP está satisfeito com a decisão, se ele não observa motivos para recorrer, ele não recorre. Não recorre ele deixa passar o prazo e não oferece recurso, tá? Isso o MP pode fazer sem problema nenhum, ok? Dentro dos requisitos subjetivos, pessoal, a gente tem legitimidade, o L do li, né? L de legitimidade. E aí é pensar, galera, quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, se a parte tem legitimidade para recorrer, é porque ela tem legitimidade para o processo, já que o recurso é endoprocessual, certo? Lembrando as partes na ação penal pública, denunciante e denunciado, autor e réu, não é isso? As partes na ação penal privada, querelante e querelado. Excepcionalmente a gente vai ter o assistente da acusação aí, pessoal, junto ao polo ativo da demanda pública, né? São essas partes aí que têm legitimidade para recorrer, são as partes do processo, ok?
E o I, pessoal, o I aqui de interesse recursal. I de interesse recursal significa o quê? A parte tem que ter interesse, tem que demonstrar o seu interesse para recorrer. O que é ter interesse? É ser o quê? Sucumbente, pessoal. Interesse é ser sucumbente, ser perdedor, ter prejuízo, ok? Então esses são os requisitos dos recursos. Carta li. Carta, cabimento, adequação, regularidade formal, tempestividade, ausência de fatos impeditivos ou extintivos. O li, legitimidade e interesse. Ok, pessoal? Beleza?